Muito boa noite. Nesta terça-feira, 1º de dezembro de 2020, nós saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiramos mais uma noite para meditarmos nos ensinos da Palavra de Deus e nesta noite, ainda sob o tema Separados por Deus e Separados para Deus, nós iremos fazer um estudo sobre tesouro. Isso mesmo, tesouro. Não é o tesouro direto, não é o tesouro material, mas é um tesouro muito para lá de especial. Para tanto, nós vamos recorrer ao Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 6, onde leremos dos versos 19 até o 21. Mateus, capítulo 6, versos de 19 a 21. E diz assim a palavra de Deus: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Glórias a Deus. Nós queremos meditar nessa noite no tema: qual é o seu tesouro e onde ele está? Qual é o seu tesouro e onde ele está? Nós acabamos de ler neste texto que Jesus fala algo muito interessante no versículo 19. Ao contrário de muitas pessoas pensarem diretamente para a palavra tesouros, na verdade, algo que Jesus diz antes já chama bastante atenção, quando ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. A palavra de Jesus aqui ela é indeterminada, ou seja, ela não foi dita, ela não foi direcionada a uma ou mais pessoas especificamente. É uma orientação genérica e geral para todo ser humano. E por quê? Porque, na verdade, qualquer pessoa pode lutar, pode batalhar, pode perseguir e acumular riquezas. Não é que uns possam e outros não possam. Não é que uns tenham facilidade e outros não tenham essa facilidade. Na realidade, não sendo uma palavra direcionada especificamente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, ela logicamente não exclui ninguém da busca ou da possibilidade de acumular tesouros. Agora, vamos ver sobre essa questão de tesouros. Ora, o que é um tesouro? É algo que possui um valor realmente incalculável. É algo que possui é algo que é raro e exatamente talvez daí venha o seu valor. Não é algo que se consegue facilmente, porque senão todas as pessoas seriam entesouradas, mas ao mesmo tempo é algo que, independentemente de seu brilho e de seu valor, também traz algumas prioridades
e até consequências. A prioridade das pessoas que acham um tesouro ou que acumulam um tesouro é proteger esse tesouro. E de que maneira faz isso? A pessoa que encontra um tesouro, a pessoa que acumula um tesouro, ele vai querer proteger esse tesouro, fazendo com que ele seja guardado em lugar seguro. Nem que para isso, a depender do valor desse tesouro, ele vá mandar construir, ou ele compre uma caixa forte, ou mande construir um cofre de aço e de outros materiais para proteger esse tesouro. Mas ele não vai querer que esse tesouro fique à mostra, fique à vista das pessoas, para que a visão desse tesouro não desperte a cobiça de outras pessoas. Por isso mesmo, a depender desse tesouro, a pessoa não pode carregar esse tesouro, não pode portar este tesouro. Dependendo da sua procedência, do seu registro e do comprovante de sua propriedade, ele pode ser transmitido, a depender apenas e tão somente da vontade do seu proprietário, do seu possuidor. Já há casos, porém, em que não há um registro e essa transmissão não é feita assim de modo, digamos, legal, porque a sua aquisição não foi uma aquisição correta e, portanto, esse que possui um tesouro com essas características, ele não é legítimo, não é o proprietário legítimo, não é o possuidor legítimo, mas ainda assim faz de tudo para ocultá-lo, para protegê-lo. Mas é um tesouro que ele tem um grande problema. Em que pese ter um valor muito grande, ele padece de algo que todo tesouro, na verdade, padece. É o que Jesus fala, onde a traça e a ferrugem destroem. Ora, se o tesouro é papel moeda, a traça pode destruir. Se é um título de propriedade, ou um certificado bancário, ou um certificado de ouro, ou qualquer outro direito em forma de papel, uma traça pode facilmente corroer e destruir aquele tesouro em forma de papel. Por outro lado, se for em forma de metal, ou mesmo como ouro, por exemplo, ainda assim ele não está imune a ser destruído e até mesmo a ser corroído. Lembramos-nos de um evento há muitos anos atrás em que a taça Jules Rimet, que o Brasil conquistou definitivamente ao se sagrar campeão por 3 vezes da Copa do Mundo, ou seja, em 1958, 1962 e 1970, o Brasil teve a posse definitiva daquela taça. Infelizmente, aquela taça foi roubada, foi derretida, e o ouro que nela havia, ninguém sabe aonde foi parar. Foi subdividido, foi repartido, muitas hipóteses foram levantadas, suspeitos foram investigados, não me recordo se algum foi preso, mas o fato é que aquele tesouro, para a seleção brasileira e para o Brasil como nação, foi destruído. Então,
Isso nos remete ao último ponto desse versículo, e onde os ladrões arrombam e furtam. Então, tesouro terreno, ele está sujeito a essas intempéries, ele está sujeito a esses infortúnios. E por mais satisfação que traga ao seu possuidor, ao seu proprietário, esse tesouro também se faz acompanhar desses cuidados e dessas preocupações em preservá-lo, em ocultá-lo. Contrapondo-se a esse terreno material, melhor, esse tesouro material, Jesus faz menção de um outro. E ao mesmo tempo em que, no versículo 19, ele não diz a quem aquela palavra estava endereçada, porque, em tese, todo ser humano pode buscar e pode acumular tesouros na terra. No versículo 20, ele já coloca uma conotação não restritiva, mas positiva e incentivadora da prática desse acumular tesouros. Mas quais tesouros? E principalmente, aonde esses tesouros podem, devem e serão acumulados. O que Jesus diz no versículo 20 é: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ora, esse tesouro que Jesus propõe aqui, ele é totalmente diferente do tesouro terreno. Porque se é um tesouro que não está sujeito à ação da traça, à ação da ferrugem, e não pode ser destruído, não pode ser furtado, roubado, e ao mesmo tempo é acumulado não na terra, mas no céu, e portanto, onde os ladrões não podem arrombar nem furtar. Ora, que tipo de tesouro então é esse? Esse tesouro não pode ser palpável, não pode ser material, não pode ser mensurado segundo os cálculos e segundo os padrões monetários humanos. Não é um tesouro que possa ser transportado desse jeito em forma de matéria, mas ele é imaterial. Se o tesouro terreno ele pode ser visto, ele pode ser contemplado, esse tesouro ele não está sujeito à visão humana. Ora, é um tesouro que, a despeito de não poder ser calculado por valor ou por parâmetro humano ou pelo padrão monetário humano, na verdade, ele é tão singular, ele é tão característico que é absolutamente imensurável no seu valor. O seu valor ele é incalculável. É um tesouro que também não pode ter um proprietário. Ele pode ter um possuidor, mas não pode ter um proprietário. Esse tesouro ele não pode ser registrado em nome de um proprietário, mas o registro de seu possuidor, aleluia, esse registro é feito no local apropriado. Da mesma maneira como as propriedades são registradas em seus locais legalmente definidos, aqui nós temos um tesouro que é devidamente registrado em um lugar muito especial. Por outro lado, não havendo proprietário, ele também não pode ser transmitido para um herdeiro, para um sucessor, também não pode ser vendido, também não pode ser emprestado.
também não pode fazer nenhum tipo de transação com esse tesouro. Este tesouro não está sujeito também à compra, a ser adquirido, a ser conquistado. É um tesouro que, na verdade, é totalmente contrário ao tesouro terreno. E a essa altura dos fatos, muitos talvez estejam se perguntando: ora, se esse tesouro é tão diferente do tesouro terreno, e se eu não posso pegar nesse tesouro, se eu não posso tocar nesse tesouro, se eu não posso exibir esse tesouro, se eu não posso ficar contemplando esse tesouro, eu não posso vender esse tesouro. Afinal de contas, esse tesouro a que Jesus se refere no versículo 20 é mesmo um tesouro? Ele continua sendo um tesouro? E se ele é um tesouro, por que alguém iria querer esse tesouro? Ou por que eu poderia desejar ter esse tesouro? A resposta a essas perguntas é: continua sendo um tesouro. E, na verdade, um tesouro de valor incalculável. Na verdade, é um tesouro único, que não encontra semelhança, que não encontra comparação em lugar algum deste mundo. Não é algo que você possa comprar e vender, porque você não tem como ser proprietário desse tesouro. Na verdade, você recebe gratuitamente esse tesouro. E você não tem que despender nenhum tipo de esforço para você ser possuidor desse tesouro, no sentido de empregar força física, no sentido de empregar pesquisas, no sentido de contratar pessoas para procurá-lo, no sentido de fazer levantamentos cartográficos, buscar mapas, contratar pessoas para realmente procurar encontrar esse tesouro, porque ele não é tangível. Então, que tesouro é esse? Este tesouro, a despeito de não ser tangível, ele pode ser acumulado, mas com uma exceção apenas. Você só vai poder acumular esse tesouro depois que você cumprir alguns requisitos para que esse tesouro seja seu, no sentido de você ser possuidor desse tesouro. Pastor, muitas palavras e muitas descrições e pistas foram dadas, mas que tesouro é esse? Este tesouro se chama salvação. Sim. O tesouro ao qual Jesus está se referindo é um tesouro que ele está disposto a dar a toda e qualquer pessoa que confessá-lo como seu único e suficiente Salvador diante de Deus e diante dos homens. E para isso precisa demonstrar, confessar o arrependimento dos seus pecados, reconhecer que é pecador, reconhecer que necessita da salvação de Jesus Cristo. Olha que salvação é essa. Quando Jesus, ele como proprietário sim da própria vida, ele quis entregar a sua vida pendurado naquele maldeiro, mistura de madeiro maldito, ele ali vertendo o seu sangue, aquele sangue carmesim que foi derramado naquela cruz, deu a Jesus o direito de comprar para si, aleluia, homens, mulheres, crianças de todas as tribos, raças e nações do mundo inteiro, em todos os tempos, em todas as épocas, bastando que para isto ele não fizesse mais nada. A vida dele, sem preço, já tinha sido oferecida naquela cruz. Ora, se a vida dele
foi oferecida na cruz, se foi o sangue de Jesus que permitiu que ele tivesse, que comprou para Jesus o direito de possuir as pessoas, de receber, melhor dizendo, a confissão das pessoas, por que é que muitas pessoas fazem tantos esforços para ter acesso a essa salvação? E mais, a partir do momento que você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, e é uma coisa também que chama a atenção, porque o sangue, na verdade, não lava nada, tende, na verdade, a manchar. E só sai com alvejante. Só sai com alvejante, uma roupa manchada de sangue. Mas uma roupa que está manchada, impregnada pelo pecado, uma vida que está impregnada pelo pecado, teria essa mancha, essa mácula eternamente? Não, de forma alguma. Essa vida vai ser lavada, os seus pecados vão ser lavados. O sangue de Jesus vai lavar e vai purificar integralmente essa vida de todos os seus pecados. E uma coisa linda, o sangue de Jesus, a marca de Jesus na vida de alguém que o confessou como Salvador, que o recebeu como Salvador de sua vida, não pode ser removido em hipótese alguma. Não há alvejante, aleluia, que remova o sangue de Jesus que o confessou como Salvador de sua vida. Isso quer dizer, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, que foi o sangue de Jesus que comprou o direito de ser o seu Salvador, de lhe dar esta salvação. Mas nós não falamos de proprietário, nós falamos de possuidor, porque o proprietário da salvação é Jesus, e ele dá esta salvação a quem ele quer. Não porque ele escolhe quem vai ser salvo, mas para todo aquele que o confessar, como dissemos, diante dos homens e diante do próprio Deus. Quando diz, eu sou pecador, eu não consigo me salvar, eu não consigo assegurar para mim mesmo um lugar na eternidade junto de Deus. Eu preciso que Jesus me salve, me perdoe. Eu tenho de reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Nesse momento, quando a pessoa faz a entrega total da sua vida, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador, ele não se torna proprietário da salvação. Ele se torna possuidor dessa salvação, cujos direitos fazem com que ele já tenha acesso aqui nesta vida a algo maravilhoso, que é a presença viva do Senhor em sua vida. Mas esta vida eterna, gerada por esta salvação, porque quando você tem a salvação dada por Jesus, recebida por você, e você se torna possuidor dela, você tem acesso ao reino de Deus. Você vai viver uma vida eterna com Deus em seu reino. Ali, todos nós vamos desfrutar a plenitude desse tesouro. Mas até lá, ainda que ninguém veja esse tesouro, ele está em nós e não é para ser ocultado, é para ser exposto, é para ser demonstrado. Nós não temos que nos preocupar em carregar peso, porque Jesus disse que o fardo dele é leve, mas ao mesmo tempo ele é intangível. O tesouro terreno, ele tem o seu brilho próprio, mas o brilho do tesouro, salvação de Jesus Cristo, é um brilho eterno, é um fulgor tremendo, é algo que nenhuma escuridão, aleluia, pode ocultar, pode diminuir a força da sua glória, aleluia, da sua luminosidade.
este tesouro, ainda que você queira escondê-lo, não vai conseguir. Exatamente porque este tesouro tem um brilho próprio. O brilho da salvação de Jesus em você, mais cedo ou mais tarde. Esse brilho vai aparecer, mesmo que você tente fazer todo o esforço para escondê-lo, porque alguém precisará ver esse tesouro e desejar esse tesouro para si, não tomando de você e não conquistando à força. Não há como ser um possuidor ilegítimo desse tesouro. Só aquele que confessa os seus pecados a Jesus, que confessa que necessita ser salvo, que reconhece o que Jesus Cristo fez naquela cruz. Aleluia! Só quem o confessa como seu Salvador e diga: Jesus, sê tu nesta hora o meu Salvador pessoal, único, suficiente, e perdoa os meus pecados. Seja um só comigo a partir desse momento, habita no meu coração, seja o Senhor da minha vida. Nesse momento, a pessoa recebe gratuitamente, pela graça de Deus, a salvação que só é dada e só pode ser dada e só pode ser também obtida por meio de Jesus Cristo. Nisso tudo, nós precisamos ainda examinar o último versículo, o versículo 21, porque diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ora, se o seu tesouro estiver aqui na terra, nas coisas terrenas, nos valores materiais, nos valores frívolos da terra, nos valores temporais da terra, nos valores frágeis da terra, então lamento dizer que o seu tesouro está muito mal parado. Agora, se o seu tesouro está no céu, se o seu tesouro está sendo depositado lá, então você é uma pessoa extremamente bem-aventurada. Mas, pastor, agora, como é que eu posso acumular valores? Como é que eu posso acumular tesouros no céu? A resposta também é simples. Uma vez que esse tesouro não é material, mas é preciosíssimo. Não é um tesouro para ser escondido, mas demonstrado, compartilhado. Você precisa falar da existência desse tesouro para o maior número de pessoas que você conseguir. Você precisa ser um arauto do Senhor, dizendo: você sabe que há um tesouro no céu para você. Você sabe que é um lugar onde você pode passar toda a eternidade. Você sabe que para você obter esse tesouro, você não tem que comprar, você não tem que guerrear, você não tem que brigar com ninguém. É um tesouro que, na verdade, você recebe, aleluia, gratuitamente de Jesus. Quando você começa a falar da singularidade desse tesouro, da maravilha que é esse tesouro, que você vai ganhando almas para Jesus, aleluia, você vai testemunhando, aleluia, do amor de Deus, e você vai testemunhando dos feitos de Deus, e você vai compartilhando a palavra de Deus, e você vai orando, e você vai curando, aleluia, e você vai anunciando a palavra, anunciando o reino de Deus. Quando você vai conclamando os servos de Deus a permanecerem na fé, quando você também vai anunciando para todas as pessoas o quanto esta salvação está disponível para todo aquele que nele crer, você estará, sim, acumulando não valores terrenos,
não valores materiais, porque não há moeda, aleluia, que compre ou que se equipare ao que Jesus derramou na cruz do Calvário, ou seja, ao seu sangue. Qual é o preço do sangue de Jesus? Não há ações, não há certificados bancários, não há certificado de ouro, não há metal, não há absolutamente nada nesta terra ou em outras terras, em outros lugares, que possa, mesmo juntando-se tudo, mesmo juntando-se todo o universo, se equiparar ao valor do sangue que Jesus Cristo derramou naquela cruz. E sabe por quê? Porque não é só, ainda que podemos falar só por mera didática, mas não seria só o sangue de Jesus, mas o sangue de todos aqueles aos quais Jesus comprou, ou seja, o sangue de cada um que Jesus comprou com o seu próprio sangue, porque o sangue é vida. Isso significa dizer, meu querido, minha querida, que você não deve e não pode esconder esse tesouro no seu coração. Aleluia. Na verdade, você deve anunciar e transmitir e compartilhar o tesouro que você tem em sua vida, a fim de que muitas outras pessoas também possam ter acesso a esse tesouro, que ao contrário do terreno, que é finito, que termina, que é limitado, esse tesouro dado por Jesus é absolutamente infinito, porque ele é infinito, é permanente e, portanto, o seu valor nunca acaba, nunca é depreciado, nunca perde o seu valor. É algo que é eternamente bom. Esse é tesouro, é o tesouro que você precisa transmitir. E se você fizer isso de bom grado, de bom coração, amando o Senhor de todo o seu coração e com amor sincero no seu coração ao Senhor, você divulgar esse tesouro, você anunciar esse tesouro, você distribuir a oferta desse tesouro, você será uma pessoa muito bem-aventurada, quase uma redundância, mas você será extremamente abençoado e feliz. Manifeste isso sabendo que você próprio, quando você recebe esse tesouro, você passa a ser também tesouro do próprio Deus. Duvida disso? Veja o que diz Malaquias, capítulo 3, versículos de 13 até o 18, diz assim a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, versos de 13 a 18. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? São pessoas que não valorizaram o tesouro que tinham recebido da parte de Deus. Embora Jesus Cristo aqui ainda não tivesse vindo, a salvação não tivesse sido ainda outorgada por Jesus, no sentido de salvação eterna, este povo tinha a presença de Deus constante em suas vidas como povo por ele escolhido e, portanto, povo cuidado por Deus. Ainda assim, esse povo rejeitava esse tesouro. O versículo 14 diz assim, vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos? Ganhamos tesouro. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Ora, aqui já está o grande erro.
porque não se ganha obedecendo aos preceitos de Deus. Na verdade, somos abençoados obedecendo aos preceitos de Deus. Aleluia! Deus não nos paga para obedecermos aos seus preceitos. Ele nos abençoa graciosa e gratuitamente em sua vontade. E andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Como assim? Quem anda com o Senhor, quem tem o Senhor Deus na sua vida, não anda lamentando, não pode andar lamentando, não tem por que andar lamentando, porque tem o Senhor Deus eterno presente em sua vida, cuidando de todos os detalhes que dizem respeito não só a Ele, mas de todas as pessoas as quais Ele ama, as quais Ele cuida, as quais Ele tem, por exemplo, como família. Ainda assim, eles continuam. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Ora, quando eles se colocam na mesma posição daqueles que enriquecem, daqueles que entesouram, daqueles que prosperam, praticando mal, fazendo mal, entesouram na terra tesouros terrenos de modo ilegítimo, de modo fraudulento, de modo mau. Ainda assim, aqueles que deveriam andar com Deus e seguir com Deus e fazer a vontade de Deus, andar nos preceitos de Deus, obedecendo-os, eles estão se igualando àqueles que fazem, propagam e praticam a maldade. Estão assim dizendo: eu não acredito nesse Deus, eu não acredito nesse tesouro que é servir a Deus. Ora, no versículo 16, Deus já mostra um outro momento, não desses que estão reclamando, não desses que estão lamentando, não desses que estão murmurando. Deus já vai mostrar outros. No versículo 16, ele diz assim: depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, aleluia, e o Senhor os ouviu com atenção. Esses que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. As conversas que agradaram a Deus eram conversas de salvação, eram conversas de paz, eram conversas que traziam à memória os feitos de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, as bênçãos de Deus, a providência de Deus junto ao seu povo. Não tinha por que eles se compararem com os maus, não tinha por que eles se compararem ou se igualarem àqueles que não conheciam a maravilha que é pertencer a esse Deus, ser povo desse Deus, ser cuidado, amado e protegido por esse Deus, abençoado por esse Deus. Aqui diz que o Senhor os ouviu com atenção. E disse mais: foi escrito um livro como memorial na sua presença. É um livro que então está e estará na presença de Deus, aleluia, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. E ainda diz no versículo 17, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles, aleluia, esses que temiam ao Senhor,
que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Eles serão o meu tesouro, oh glórias, o meu tesouro pessoal. Oh, aleluias! Que maravilha é pertencer, ser o tesouro pessoal desse Deus tremendo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E olha a sentença final desse capítulo. Então vocês verão novamente, porque há uma diferença que ela é reiteradamente mostrada, demonstrada, provada, explanada para todas as pessoas, vendo ou não, acreditando ou não, percebendo ou não. Mas aqui ele disse: vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, porque aqueles que reclamavam do Senhor, que diziam que não valia a pena seguir e servir a esse Deus, que não valia a pena seguir e andar nos estatutos desse Deus, e que por isso andavam lamentando diante das coisas que viam, outra vez, então eram ímpios. Outra vez a diferença vocês vão ver entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Glórias ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso por isso. Eu quero dizer a você, então, querido irmão, que você é um tesouro particular desse Deus tremendo. Todo aquele que confessa a Jesus como seu Salvador pessoal, ele passa a ser possuidor desta salvação. E esse registro é feito num livro. E esse livro é o livro da vida. Ali estão os nomes que serão lidos naquele grande dia, como filhos de Deus, como salvos em Jesus Cristo. Nesse dia, esse livro vai ser aberto e o seu nome vai estar lá e vai ser lido por Jesus, que vai apresentá-lo diante de Deus. Dessa maneira, vinde a mim, benditos de meu Pai. Aí nós todos teremos acesso aos tesouros que estão depositados no reino dos céus. Tesouros esses que foram acumulados na prática, não de boas obras, pura e simplesmente, mas na prática de seguirmos os estatutos de Deus, de obedecermos a Deus, de anunciarmos a tua palavra, a sua palavra, de transmitirmos aos outros a maravilha, a necessidade da salvação para todos os povos, para todas as nações desta terra, para todas as tribos. Você é um arauto e, ao mesmo tempo, é um tesouro peculiar, é um tesouro particular do grande e poderoso Elohim, o Deus eterno. Eu e você, como tesouros desse tremendo e amoroso Deus, digno Deus, fiel Deus, temos a oportunidade, temos a incumbência, temos a necessidade, o dever de anunciar a outras pessoas que Jesus continua querendo e dando a salvação para todos aqueles que o receberem como único e suficiente Salvador. Seja você um proclamador das boas novas, seja você um anunciador de um tesouro que não é para ser oculto, mas é para ser espalhado, que é para ser anunciado e que está livremente à disposição de todo aquele que o queira receber, sem comprar, sem negociar, sem barganhar, sem oferecer nada em troca, até porque nada poderia ser oferecido em troca de um tesouro de valor incalculável.
e a despeito do seu valor incalculável, ele é dado a mim, ele é dado a você e a todo aquele que assim quiser recebê-lo, mediante a entrega da sua vida a Jesus, que já se entregou por todos nós. Anuncie esta salvação, anuncie esse tesouro, faça outras pessoas conhecerem a maravilha desse tesouro, faça com que outras pessoas sejam alcançadas por você como instrumento de Deus, para que elas também venham a ser tesouros do particular tesouro de Deus. Que o Senhor assim o abençoe, que o Senhor assim nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.